Olá, estudantes dos segundos e terceiros anos! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de geografia com a professora Dircélia? Prontos? Então vamos começar. E vamos começar organizando o espaço onde nós vamos estudar e organizando também os nossos materiais. Vamos ver quais materiais nós vamos utilizar hoje? Olhem só, é o caderno que vocês já costumam anotar as atividades, ou pode ser uma folha também. Vocês também vão precisar do lápis de escrever, borracha, apontador, lápis coloridos, aqueles materiais de sempre. Também é bom ter um apoio na hora da escrita. Pode ser uma mesa, um livro firme ou uma caixa. Tudo bem, crianças? Então agora a professora Dircélia dá alguns minutos para vocês anotarem aí no seu material o número da aula de hoje, a data e organizarem tudo, certo? E eu já volto. Tudo pronto, crianças? Tudo organizado? Então vamos começar? E vamos começar fazendo a nossa revisão. Vamos lá? Vamos lembrar todo o conteúdo da aula anterior? Então vamos lá, olhem no slide. Na aula anterior falamos sobre diferentes lugares. Observem estas imagens, olhem só. Falamos da floresta amazônica, falamos do deserto do Saara e falamos do Ártico, na região de Nunavut. Olhem lá. Vocês estão se lembrando? Sim? Daí, na sequência, eu fiz uma questão para vocês. Apresentei a primeira atividade, perguntando quais as diferenças entre esses lugares. E também pedi para vocês me responderem onde ficavam esses lugares, certo, crianças? Então tá, essa atividade está aí? Você completou? Muito bem. Depois, a professora apresentou os detalhes sobre cada lugar. Olhem só a tela. Falamos que a floresta amazônica fica aqui na região da América do Sul, também no Brasil. Olhem, observem o detalhe no mapa, né? Falamos que esta floresta, ela vai além do Brasil, certo? Nós temos a Amazônia Internacional também. Fizemos a leitura da legenda, onde identificamos o que representava cada cor no mapa,
certo? Depois, falamos do deserto do Saara, localizamos ele no mapa também. Olhem lá, o mapa e a escrita ali, deserto do Saara, que fica na África. Depois, também falamos do Ártico, do território Nunavut. Observem no mapa, neste globo, né, esta imagem que representa um globo, que a professora destaca esta região. Olha lá, olhem só. Do Ártico. E depois eu aproximei Brasil, a seta indicando o Brasil, para vocês terem uma noção, né? E depois um mapa aproximado do Canadá, onde fica este território Nunavut. Vocês se lembram de tudo isso? Quantos aprendizados, não é verdade? Que viagem pelo mundo, por lugares tão diferentes. Depois nós realizamos mais uma atividade. Olhem a nossa atividade. A nossa atividade 2 da aula 24 foi a seguinte, letra A. Você acha que a vida das pessoas é igual em cada um desses lugares? Por quê? Aqui, a professora pediu para você pensar um pouquinho. Lugares tão diferentes. Como será que as pessoas que vivem neste lugar se relacionam com este lugar? Será que a vida deles são parecidas? Então, pedi esta reflexão para vocês. E na sequência, a professora mostrou os habitantes desses espaços. Olhem lá na tela para nós nos lembrarmos. Os tuaregues, habitantes do deserto do Saara, ali na primeira imagem. Na imagem do meio, os inuits, ó, duas crianças inuits, que ocupam o Ártico, o território Nunavut. E a última imagem, os caiapós, que ocupam um território da floresta amazônica. Olhem só, os caiapós, certo, crianças? Depois, nós também fizemos uma atividade de relacionar os povos com esses lugares. Vamos lá? Olhem só, aqui a região do Ártico, relacionamos com os inuites, depois a floresta amazônica com os caiapós e por último, o deserto do Saara com os tuaregs. Certo, crianças? E vimos também um pouquinho sobre as características desses grupos. Vocês se lembram? Vamos dar uma recordada nisso? Vamos lá! Olhem só aqui, os tuaregues. Falamos que eles vivem no deserto do Saara, são grupos nômades que se deslocam pelo deserto. Também comentamos que o principal meio de transporte deles é o camelo. E entre as atividades realizadas estão a criação de camelos, cabras e também o comércio do sal. Olha que interessante, né? E na sequência, nós vimos algumas características, olhem só, do povo inuit. Vamos observar? Vivem em casas de madeira, a mineração, a caça e a pesca são suas principais atividades econômicas, certo? Falamos também que o hábito alimentar deles é mais baseado na carne, né? Falamos sobre o seu vestuário, que utiliza muito peles de animais, com o pelo para dentro, para ficarem mais aquecidos. Então foram várias questões interessantes. No final, falamos um pouquinho mais sobre o povo caiapó. Olhem lá, o povo caiapó. Suas casas são de madeira, folhagem e palha. Cultivam alimentos, caçam e pescam. Vocês se lembram, crianças? Então, quantas características! E hoje nós vamos continuar falando sobre diferentes povos. Olhem só o tema da nossa aula de número 25. Vamos dar uma olhadinha? Olhem lá. Diferentes modos de vida de povos e comunidades tradicionais. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais do nosso país, isso mesmo, diferentes modos de vida de povos e comunidades tradicionais. E vamos olhar novamente esse slide aqui, olhem só. Então aqui nesta tela nós observamos novamente todos esses povos diferentes, certo, crianças? Então eu questiono com vocês que a partir do que conversamos na aula passada, nós observamos, certo? Diferentes formas de se relacionar com a natureza e também diferentes modos de vida que cada um desses povos tem. Então, agora eu pergunto aqui para vocês, olhem só,
Qual desses povos está presente no território brasileiro? Me digam. Vamos lá? Vocês prestaram atenção na aula passada? Se prestaram atenção na aula passada e na nossa revisão, vocês vão saber me responder. Será que mora em território brasileiro os tuaregues, os inuites ou os caiapós? Me digam. Mostrem para a professora lá com o dedinho. Circulem. Contornem. Qual o povo que está presente no território brasileiro? Será que vocês acertaram? Vamos ver. Este aqui? Muito bem, criança. Os caiapós, exatamente. Então, olhem só. Aqui nós temos os caiapós e eles são povos e comunidades tradicionais. Aqui a professora traz um exemplo, certo? Mas o que são povos e comunidades tradicionais? Vamos dar uma olhadinha no próximo slide? Vamos lá. São considerados povos e comunidades tradicionais. Olhem ali, destacado em amarelo. Os quilombolas, os extrativistas, as comunidades tradicionais de matriz africana ou de terreiro, os povos indígenas como os caiapós. Vejam bem, mas tem mais povos, vamos observar. Olhem lá. Os ribeirinhos, os caboclos, os pescadores artesanais, os pomeranos e entre outros povos. Mas por que eles são definidos como povos e comunidades tradicionais? Por que será? Vamos continuar aqui? Olhem só. São definidos como povos e comunidades tradicionais. Então, vamos observar o que diz a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Vejam lá. Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Olhem só quantas características que nos ajudam a compreender por que um povo é ou não é considerado, uma comunidade ou um povo tradicional. Interessante. Então, na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco mais sobre a cultura indígena, certo? Vocês me acompanham? Vamos lá? Vamos conhecer um pouco mais sobre a cultura indígena? Então vamos lá, crianças. Olhem aqui. Aqui a professora traz no slide povos indígenas diferentes, certo? Porque os povos indígenas são formados de diferentes comunidades, com diferentes características, certo? Observem no slide algumas fotos, nós temos ali os guaranis, os caigangues, certo? Observem as imagens. Então, existe uma diversidade de grupos e assim a necessidade de respeitar os seus modos de vida. No slide seguinte, outro povo. Esses aqui são povos que habitam, por exemplo, o Paraná. Os Xokleng e os Xetá também. Certo, crianças? Na sequência, eu até trago um mapa do Paraná para mostrar para vocês que existem diversas reservas. Observem no mapa vários números. Ao lado, nós temos uma legenda que mostra o nome das reservas indígenas, certo? Estão observando? São várias. E existem, inclusive, outros grupos não demarcados, que estão dispersos pelo nosso território. Ok? Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre os hábitos, da população indígena, do povo indígena. Olhem aqui, por exemplo, uma característica, das atividades realizadas pelo povo indígena. Aqui, nós temos uma mulher tuiuca em sua roça de mandioca, no Alto Rio Negro, no Amazonas. Olhem só, realizando uma das suas atividades. Entre as atividades realizadas ainda estão as roças, estão também pomares, a criação de galinhas, de porcos. Na sequência, o artesanato. Muitas vezes,
Para complementar a renda familiar, há necessidade de produzirem artesanatos como cestos, balaios, arcos e flechas, certo, crianças? Para venderem. Aqui, mais um slide mostrando outras atividades realizadas pelos indígenas. Depois eu trago aqui para vocês algumas curiosidades. Olha que interessante. Vocês sabiam que as crianças indígenas brincam e brincam muito? E gostam muito de brincar? Olhem lá do que elas gostam de brincar. Por exemplo, da peteca. Olhem lá, algumas brincadeiras indígenas, entre elas está a peteca. Olha que interessante. O nome peteca é de origem tupi e significa tapear, golpear com as mãos. E as petecas são criadas em diversos tamanhos, a partir do trançar de palhas do milho e de diferentes amarras e laços. Olha só que interessante. Esta brincadeira é uma herança indígena e eu tenho até aqui uma peteca para mostrar para vocês que eu trouxe lá de casa dos meus filhos. Mas vejam, a peteca originária dos indígenas era produzida com palhas de milho. Essa minha aqui, ó, é de borracha, vejam bem, né? E também tem penas aqui, certo? Vamos observar outras características, olhem só. Então, na cultura dos Chavantes, vejam bem, a petecas tinha o seguinte nome, Tobdaé. Olhem só, Tobdaé. Essa brincadeira indígena é muito parecida com a partida de queimada. Agora, a professora vai contar para vocês como que os Chavantes brincam com peteca. Vejam se é parecido, se é da mesma forma que você brinca. Vamos ver, olhem lá. Então, ela é parecida como queimada, como eu havia dito. Aquele jogo de arremessar a bola no adversário, que é a queimada. Mas há algumas diferenças. Troca-se a bola por meia dúzia de tobdaés. Não existe um campo definido por linhas no chão e no lugar das duas equipes, dois adversários disputam a partida. Olha só, para os Chavantes, a peteca recebe o nome de tobdaé. Exatamente, olha que interessante. E essa brincadeira indígena é muito parecida com uma partida de queimada, aquele jogo de arremessar a bola no adversário. Mas tem algumas diferenças. Vamos observar quais são as diferenças da brincadeira dos Chavantes? Vamos lá, olhem só. Troca-se a bola por meia dúzia de tobdaés. Não existe um campo definido por linhas no chão. E no lugar das duas equipes, dois adversários disputam a partida. Que interessante, não é verdade, crianças? Agora, tem mais alguns detalhes. Cada jogador começa a partida com 3 tobdaés nas mãos. Ao mesmo tempo em que faz seus lançamentos, precisa fugir dos arremessos do adversário para não ser queimado. Esse corre-pega só termina quando uma pessoa é atingida por um tobdaé do outro. A pessoa queimada sai do jogo e dá a vez para um novo jogador. E a disputa continua. Parece divertido. Pois bem, outras culturas indígenas também brincam de peteca e chamam este brinquedo com outro nome. Chamam este brinquedo por outro nome. Vamos observar? Olhem só. Aqui eu trago a peteca dos Guaranis. Eles chamam essa peteca de mangá, mas também dão um outro nome a ela, ió. Exatamente. Olhem só. Também existe o ió, outro tipo de peteca, feito com sabugo partido ao meio e 2 penas de galinha do mesmo tamanho, que são colocadas no centro do sabugo. O desafio é ver quem consegue jogar mais longe o seu ió. Viram só? Então a peteca dos Chavantes é o mangá e o ió é um outro tipo de peteca feito com sabugos. Será que nós herdamos outras brincadeiras dos indígenas? Você brinca de peteca, certo? Ou em algum momento já deve ter brincado, eu imagino. Então agora vamos ver mais uma brincadeira? Olhem lá! O peão, crianças! E aqui eu trago 2 crianças indígenas, um menino Vapchana e outro da aldeia Tubatuba. Olhem só, ambos brincando com peão. E eles fazem os seus peões com sementes. O menino Wapchaba fez com semente de tucumã e o da aldeia Tubatuba com tucum. Certo? Observem, são
bastante parecidos. Que interessante. E de peão, você já brincou? Será? Ah, eu já brinquei bastante de peão também. Quantas curiosidades, crianças! E agora nós vamos continuar conhecendo este mundo interessante das brincadeiras indígenas. Vamos lá? Olhem só aqui na tela. O texto a seguir foi produzido pelas crianças da aldeia Tuba-Tuba, junto com a equipe do programa Xingu, Instituto Socioambiental. Vamos acompanhar então? Vamos lá! Olhem o que eles contam pra gente. Nós somos as crianças do povo Iujá, da aldeia Tuba-Tuba, do Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. Vocês sabem onde fica esta aldeia? No Mato Grosso. Vamos observar o mapa para localizar onde está esta aldeia? Vamos lá, olhem com a professora. Olhem só, aqui o mapa do Brasil, certo? Vou destacar o Paraná, vamos nos localizar primeiro. Olha lá o estado do Paraná, o nosso estado, Paraná, viram que a professora destacou? Certo, crianças? E agora, onde está o Mato Grosso? Você já localizou? Você sabe onde fica? Eu vou destacar aqui também, a professora contorna em verde agora. O Mato Grosso, observem. E aqui, ó, com uma seta, eu vou indicar o Parque Indígena do Xingu. Observaram? Está ali destacado, em um amarelinho. Parque Indígena do Xingu. Então, é ali que vive o povo Iujá da aldeia Tuba-Tuba. Tudo bem? Então, vamos continuar com a nossa história e conhecer um pouco mais, né, sobre as curiosidades das crianças indígenas. Vamos lá? Nós, meninos, aqui da aldeia, gostamos de brincar com o nosso arco e flecha. Nós começamos a aprender a fazer arquinho com nossos avós, pais, irmãos mais velhos ou nossos amigos. Observem, criança, as imagens ali, ou melhor, a imagem. Observe eles brincando com seus arcos e flechas, certo? É uma brincadeira que nós costumamos fazer aqui? Acho que não é verdade? Então, aí uma diferença. Vamos ver aqui na sequência. Nós fazemos arco e flecha com qualquer tipo de material, só para brincar e aprender a lançar a flecha. O mais difícil é colocar a pena na ponta da flecha para voar bem. Olha só que interessante, certo? Vamos lá! Nós acompanhamos nossos pais durante a pescaria, também pescamos sozinhos na beira do rio, mas na caçada nós não vamos, porque é difícil acompanhar. Na sequência, eles nos contam. Nós fazemos campeonato de arco e flecha para saber quem é o melhor no lançamento da flecha. Nós gostamos de fazer aviãozinho, imitando a hélice com uma folha de árvore ou outros materiais. E de aviãozinho, vocês gostam de brincar? Gostam, certo? Com certeza. Nós meninas gostamos de fazer pulseira, colar de miçanga. Em casa, nós ajudamos nossas mães cuidando dos nossos irmãos menores, assando peixe, fazendo mingau, até conseguirmos fazer sozinhas. Viram, meninas? Quantas atividades interessantes? E você, também gosta de fazer pulseiras e tudo mais? E já ajuda nos afazeres domésticos? Isso é importante, né? Todos nós, meninos e meninas. Vamos lá. Nós também vamos na roça e ajudamos a carregar mandioca, batata e outros. Ajudamos também a pegar água no rio para cozinhar e lavar. Nós lavamos louça e roupa no rio desde pequenas. Nós também já estamos aprendendo a fazer pintura corporal e começando a fazer cuias e panelinhas de barro. Nós gostamos de brincar de pega-pega no rio, de escorregar no barranco, de desenhar animal ou pessoa na terra, de brincar de rodar o peão com semente de tucum. Como nós vimos na outra slide, né? Os peões com semente de tucum. Depois, olhem aqui, e de fazer brincadeira de barbante. Olhem as crianças fazendo brincadeira de barbante. E você, já fez essas brincadeiras de barbante? Aquela cama de gato? Eu brincava disso também. Nós também temos nossas músicas para brincar, batendo palma, ou então brincar de roda. De noite, nós gostamos de brincar no pátio da aldeia, cantando as músicas de brincar ou então as músicas das nossas festas.
Nós estudamos na escola de nossa aldeia, estudamos em nossa língua e no português e ouvimos as histórias que os mais velhos contam para a gente durante a aula. Viram, crianças? Quantas características interessantes nas vidas dessas crianças indígenas também. Nós, aqui na rede municipal, temos também várias crianças indígenas estudando conosco. E o quanto é importante conhecermos essas culturas e respeitarmos elas, certo? Agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vamos lá? Atividade de número 1. Observem. A. O seu modo de vida se parece com o modo de vida dos indígenas? E letra B, o que é parecido e o que é diferente? Como você pôde observar ao longo da aula, na história contada pelas crianças da aldeia Tuba-Tuba, muitas coisas são parecidas com os hábitos que nós temos aqui, certo? E outros nem tanto. Então agora você pensa um pouquinho e responde essas questões. Eu vou dar alguns minutinhos para vocês.
Tudo bem, crianças? Conseguiram realizar a atividade? Então, como vocês puderam observar, nós temos vários hábitos e muita da cultura indígena foi herdada por todos nós, certo? Estão inclusos no nosso dia a dia, nas nossas brincadeiras, enfim, nos nossos hábitos. Então agora eu tenho mais uma atividade para você fazer. Vamos acompanhar comigo? Olha só. Letra A. Desenhe quais são as brincadeiras que fazem parte do seu dia a dia. Se você identificou brincadeiras que os indígenas realizam, que nós realizamos também, brincamos atualmente, então que tal registrar agora? Vamos lá? Alguns minutinhos para você realizar esta atividade.
Então, crianças, concluíram a atividade? Qual foi a brincadeira que você representou? Que brincadeira faz parte do seu dia a dia? Será que peteca, peão, futebol, enfim, qual será? Fico sempre curiosa para saber. E agora, a nossa aula chega ao fim. Isso mesmo! Vamos revisar os conteúdos da aula de hoje? Vamos lá? Então, olhem só. Na aula de número 25, nós conhecemos povos e comunidades tradicionais do Brasil. Também reconhecemos o modo de vida dos povos indígenas. Fizemos atividades. Na próxima aula, nós vamos continuar conhecendo a cultura de outros povos também. Agora, a professora Dircélia se despede de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!